não consegui ler muito. Gente do céu, tá sendo difícil ler A Revolução dos Bichos. O que foi A Revolução dos Bichos? Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é muito especial, um formato diferente que eu já trouxe aqui pra vocês uma vez e estou novamente aqui para fazer um vlog de leitura. Sim, o primeiro que eu fiz foi da Divina Comédia, vocês gostaram bastante, tiveram uma interação muito legal. Apesar de ser um pouco mais difícil pra mim de gravar e eu acho que também é um tipo de vídeo que requer um pouco mais, né? Requer uma edição mais legal, requer cenas mais legais, enfim, cenografia, enfim. Mesmo sendo assim, mesmo sendo mais difícil, entre aspas, de fazer, eu acho que é muito interessante. E tô aqui trazendo pra vocês um vlog de um livro que eu tô muito ansiosa pra ler e que, bem, eu acho que promete, que é A Revolução dos Bichos, de George Orwell, né? Nunca li nada do Orwell, então, assim, vai ser a primeira vez lendo e vocês vão ver a minha reação, vão ver a minha opinião sobre a leitura e eu espero de coração que vocês gostem. Agora, vamos lá começar esse vlog. Vamos começar, vou pegar ali pra ler e já venho falando pra vocês o que tô achando. Enfim, atualizações ao longo do tempo, né? Do que tô achando da leitura. Bora começar então? Só antes, atualizando vocês sobre a data e tal, né? Hoje é dia 9 de agosto, segunda-feira. Tô começando o vlog de hoje, pretendo lançar esse vlog dia 23, ainda desse mês. Espero que dê tempo, se Deus quiser vai dar. E bem, basicamente é isso. Agora eu vou começar a leitura e vocês vão ver aí o que eu tô achando. Pessoal, eu abri aqui o livro, vocês viram aí, né? E bem, o que eu sei sobre a Revolução dos Bichos, antes mesmo de ler, assim, o que eu sei sobre o que se trata? Bom, a Revolução dos Bichos, até onde eu sei, é basicamente uma sátira feita, digamos assim, por George Orwell, em um momento ali na Segunda Guerra, onde o comunismo, na Rússia, né, os comunistas, enfim, eles estavam ali contra o nazismo, contra o regime fascista, contra tudo aquilo, sendo o regime comunista também uma ditadura, entende? Então, ele faz uma crítica justamente a essa, digamos assim, hipocrisia de condenar o outro por estar fazendo algo que você também faz, entende? É basicamente essa a sátira que se faz, digamos assim. Então, basicamente é isso que George Orwell faz, só que no formato de uma história, né? Numa história ali com os bichos que fazem essa revolução e que implantam uma ditadura também, entende? Então, é basicamente isso que se trata até onde eu sei. Vou começar a ler agora e logo venho atualizando vocês sobre o que eu tô achando. Então, gente, comecei a ler A Revolução dos Bichos e, bem, já no capítulo inicial, tô no capítulo 1, já achei interessante, já entendi ali as referências, os animais, né, eles estão reunidos em um celeiro ouvindo o Major, que é um porco, e ele tá ali falando sobre o problema da desigualdade e que o foco principal disso, da desigualdade entre a relação entre os homens e os animais, e o principal problema é o homem, e o homem deve ser deposto, e deve, porque se ele for deposto, se for extinto o homem, terá uma igualdade entre os animais, e os animais serão enormemente felizes. Essa é basicamente algo que o Major incita ali, né, no meio dos animais, um ideal meio revolucionário, digamos assim, no meio dos bichos. E o que acontece, que eu acho que ficou bem claro ali, as referências ao comunismo, enfim, é justamente quando ele fala
justamente quando ele fala sobre o fato de que depois que depuserem o homem, eles não podem viver como os homens. Então, eles não podem dormir em camas, eles não podem beber, não podem comer, podem comer, mas assim, não podem fumar, não podem, sei lá, terem vícios dos homens, terem coisas que os homens têm. Achei uma boa referência também ao socialismo, né? Essa ideia de que todo mundo tem que ser igualmente, viver igualmente ali com, né, de certa forma, igualmente pobre, digamos assim. E bem, assim, tem várias referências a esses ideais, assim, mais revolucionários, enfim, nesses primeiros capítulos, e eu já achei interessante. A escrita também é bem boa, do George Orwell, nada difícil de entender, nada impossível, na verdade, eu tô gostando bastante justamente por ser bem fácil, assim, de estar fazendo essa leitura. Bem, ainda tô no capítulo inicial, não tem muito como dizer sobre. À medida, né, que vou fazendo a leitura, eu venho e atualizo vocês sobre o que tô achando. E é isso aí. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, hein, gente? Me ajuda bastante. Oi, gente, bom dia. Então, hoje já é 11 de agosto, então eu tô aqui pra atualizar vocês sobre a minha leitura, né? Porque ontem eu não gravei nenhuma parte, comecei dia 9 o vlog, e não gravei ontem porque eu não consegui ler muito. Mas até que eu li um pouquinho sim, e é justamente sobre isso que eu vou falar pra vocês, sobre o que eu li, onde que eu tô, o que eu tô achando. Então, ainda tô na parte inicial, tô na página 30, se eu não me engano, mais ou menos na página 30, algo assim. E eu tô gostando bastante da leitura, até onde eu estou. Aconteceu ali a revolta dos bichos, os bichos já se revoltaram contra o Jones, e agora eles estão controlando ali a granja dos bichos, né? Junto com Bola de Neve e Napoleão, sendo ali os líderes, os porcos líderes ali, digamos assim, do novo regime que tá ali na granja, que é interessante porque os animais, os outros animais, eles precisam viver conforme o que dita os porquinhos, né? Então, tipo assim, é interessante. Então, tipo, é interessante que ao mesmo tempo que eles ditam que os 7 mandamentos dos bichos, que devem, né, toda aquela coisa bem socialista, digamos assim, eles não vivem assim, né? Eles querem parte da colheita para os porcos, as maçãs para os porcos, o leite das vacas para os porcos, e eles falam que não, que isso aí é porque os porcos precisam, porque eles gastam muito intelectualmente falando para poder ensinar, que não sei o que. Bem, eu tô achando muito interessante até agora a leitura. E, gente, sério, sendo bem, assim, sincera pra vocês, é muito possível de ver ali, né, nos personagens, características das pessoas mesmo ali da época, né, como eu já introduzi vocês sobre o assunto, Lenin, Stalin, enfim, dá pra gente ver aí nitidamente a comparação que ele faz, né, enfim, é muito nítido tudo isso. E bem, eu tô gostando da leitura, vou ler mais um pouco hoje, vou gravar mais pra vocês, pretendo, né, atualizar sobre a leitura também, os momentos que eu tô lendo, mas qualquer coisa, se eu não aparecer hoje é porque não deu pra ler. De qualquer forma, logo logo eu apareço, atualizo vocês sobre o que tá acontecendo nessa leitura, porque tá sendo realmente bem interessante. A linguagem é fácil de entender, tá tudo sendo realmente muito bom. Então, tô gostando. Até agora, tudo ok. Vamos ver mais pra frente. Cá estou eu aqui de novo para poder estar atualizando vocês sobre a leitura. Vocês viram aí, né? Eu tava lendo agora há pouco mais um capítulo da Revolução dos Bichos. Hoje é dia 12 de agosto. E o que acontece? Ontem eu não gravei nada pra vocês, porque ontem eu simplesmente não li, não consegui ler. Mas hoje, acabei de ler mais um capítulo, tô na página 40. Eu quero adiantar mais na leitura hoje, eu quero ler mais, gastar um tempo melhor, assim, lendo, justamente pra poder estar adiantando essa parte, pra poder, né, tá vindo e atualizando vocês e não demorar muito no seu vlog, que eu demore muitos dias pra gravar, mas ao mesmo tempo tô aproveitando da leitura e tá sendo realmente interessante, né. Agora nós tivemos uma tentativa de retomada da Granja dos Bichos pelos fazendeiros, enfim.
E, bem, eu tô nessa parte, não vou contar mais o que acontece, só sei que é muito característico. Muitas partes, é muito possível a gente fazer comparação com a realidade, com fatos históricos que aconteceram na época que George Orwell escreveu esse livro. Isso é realmente algo interessante e eu vou pensar, inclusive, um pouco mais nisso. Mas basicamente é isso que eu gostaria de estar atualizando pra vocês. Logo, logo eu volto com mais, enfim, notícias. Vou ver se eu leio mais à tarde. Vamos ver, gente. Só sei que, leitura tá sendo muito interessante. Oi, gente. Então, atualizando vocês, né, nesse vlog que, gente do céu, tá sendo difícil ler A Revolução dos Bichos, viu? Ou leitura que tá sendo complicada. Mas não tá sendo complicada por causa do livro em si. Tá sendo complicada por causa que eu não tô conseguindo conciliar na minha rotina a leitura. Então, assim, realmente tá sendo mais difícil por conta disso mesmo, sabe? Mas, enfim, gente, tô aqui, vou começar a gravar agora vídeo pra vocês. Em breve, pretendo ler mais. E aí, hoje é sábado, vou ver se eu gravo mais pro vlog também. Então, fiquem de olho. Tomara que dê pra gravar. Se não der, amanhã eu apareço falando que não li nada. Ou falando que li algumas coisas. Enfim, vamos ver. Espero muito que vocês estejam gostando, gente, porque eu tô gostando da história, mas ao mesmo tempo não tô conseguindo tempo pra ler, então tá sendo difícil. Se isso acontece com você também, então somos dois, porque assim, conciliar a leitura no dia a dia tá sendo um pouco mais complicado. Depois a gente fala melhor sobre isso em outro vídeo, talvez. Enfim, deixa eu gravar aqui pra vocês. Em breve venho atualizando melhor da leitura, sobre a leitura. Tô lendo a Revolução dos Bichos. Faz um tempo que eu não passo aqui até pra poder tutorizando vocês sobre isso, mas a realidade é que eu tô lendo. Inclusive, tá sendo uma leitura bem diferente do que eu imaginava. Sério, assim, em vários aspectos. Acho que eu vou até lá pra sala pra falar um pouco melhor pra vocês. Só um instante que eu já volto. Então, gente, tô aqui, mudei pra um lugar melhor, pra outra salinha, que na verdade é a Copa, e eu falei sala, mas é Copa, enfim. O que acontece, gente? Eu tô numa parte da história que eu tô achando bem interessante, porque o que tá acontecendo? Eu não sei em qual parte eu parei quando que eu tava falando pra vocês, só sei que George Orwell, ele aqui escrevendo Revolução dos Bichos e tal, tava no período aí do que seria a Revolução dos Bichos, literalmente. Então, né, eles depuseram os adultos, tomaram a granja dos bichos, Bola de Neve tava no controle, mas o que acontece? Bola de Neve e Napoleão tiveram, digamos assim, um conflito ali de opiniões, porque os dois eram muito diferentes. Napoleão também era um porco que também tinha esse negócio da dominação aí. Porém, os dois eram muito diferentes entre si. E eles tinham algumas ideias, eles dividiam um pouco opiniões ali no meio da granja dos bichos, e o que acontece? Napoleão, por covardia, digamos assim, Napoleão, ele vai e expulsa a Bola de Neve acaba sumindo, digamos assim, ele vai, foge e tal, e ele implanta literalmente uma ditadura ali, cruel, assim, literalmente, implanta o que seria aí um regime comunista, né, de fato, um regime literalmente assim, então faz alusão aqui, quando a gente vai falar, fazendo relação a fatos históricos. Faz alusão, sim, à revolução que aconteceu, revolução comunista, né? E faz alusão ao governo, se eu não me engano, de Stalin ou Lenin, eu não sei ao certo quais foram os objetivos aí do Orwell e qual personagem representa qual, sabe, eu ainda não sei. Embora eu acho que tá escrito até nessa parte aqui, né? Mas eu ainda não li e eu vou ler também depois. Bem, gente, eu ainda não li isso, ainda não sei ao certo qual parte ele fala, quem é quem simboliza quem, mas meu cachorro ama aparecer nos vídeos. É impressionante isso. Mas o que acontece? Se tipo assim, mesmo não sabendo exatamente quais personagens são, muito claro as referências que o Orwell faz aqui ao regime comunista, ao socialismo e ao comunismo, muito claro, as críticas que ele faz aqui nesse livro são bem interessantes quando a gente pega a partir do ponto em que ele mostra exatamente essa característica de que o socialismo, comunismo para vocês, mas para nós que estamos governando o Estado, não.
Não é assim que funciona, né? Você tem os privilégios, a partir do momento que Napoleão entra, eles começam a embaçar as coisas, falar que não, que é assim, assim, assado, não, que os bichos, e esses ainda são os mandamentos dos bichos, sendo que eles estão fazendo uma transformação ali, tá fazendo jus ao nome, tá fazendo jus ao sucesso também. Eu acredito que é um clássico muito interessante. Quem me indicou foi... Não sei quem me indicou, não sei onde eu vi indicação. Ah, lembrei, vi indicação do professor Guilherme Freire, se eu não me engano, da Revolução dos Bichos, e achei sensacional. Vou continuar lendo e depois pretendo ainda compartilhar minha opinião pra vocês. Mais pra frente, né, ainda não terminei, tô quase no fim, página 91, quando eu terminar eu volto e falo pra vocês um pouquinho mais da minha opinião sobre esse livro. Então, vamos lá continuar lendo. Tô vindo aqui pra finalizar esse vlog, né? Por quê? Porque eu terminei o livro, que foi A Revolução dos Bichos. Bem, gente, eu terminei, acabei de acabar. Vocês viram aí um pouquinho, acho que o trechinho deu. De eu terminando o livro. Terminei assim, acabei mesmo. Tá refletindo, não sei se tá refletindo, enfim. Terminei de ler. E, assim, eu não vou contar o final, não vou contar o que acontece, não vou contar nem a minha opinião muito, assim, aprofundada sobre a história, porque teremos resenha, então se inscreva nesse canal pra você ficar de olho na resenha de A Revolução dos Bichos que virá por aí. Mas é o seguinte, eu fiquei bem surpresa, assim, com o final, eu não esperava muito o que aconteceu, mas foi realmente muito interessante essa analogia feita ali no final, o desfecho da história. Juntamente dá pra gente fazer aquela analogia com os fatos históricos, os fatos da realidade, juntamente com a última frase, é bem interessante também. Mas o que acontece, gente? Eu achei uma história muito interessante, eu acho que a analogia que ele fez ali, tudo muito claro, inclusive nos últimos capítulos dessa edição, nós temos o pós-fácio e também o prefácio feito por George Orwell para a edição ucraniana. Ele fez um prefácio, só que não veio no início. Não sei porquê, poderia ter colocado no início, mas não colocaram não, já colocaram direto a história. E teve apenas no final o pós-fácio, onde ele explica um pouco melhor por que ele resolveu fazer aquilo, né? Lembrando que George Orwell, ele tinha uma posição socialista mesmo, mas diferente. Ele tem essa posição, só que ao mesmo tempo ele denuncia o erro ali. Eu não sei como que ele consegue ser socialista, isso aí é um pouco... Mas assim, o que acontece? Ele conseguiu ser, né? Porque já morreu. Mas o que acontece, assim, durante toda a história, os fatos, depois nós temos pós-fácio, onde o Christoph Hitchens, não sei como se pronuncia, o pós-fácio dessa pessoa aqui, ele também explica a analogia feita, então quais personagens são quem, né? Marx, ele seria o Major, quem seria o Napoleão, por exemplo, ele também fala quem seria dentro dele do contexto da Revolução Russa e acontecimentos predecessores, né, antecessores aí da Grande Guerra Mundial, da Segunda Grande Guerra Mundial e também acontecimentos que vieram depois, enfim, tem toda uma analogia, tem toda uma explicação dentro do próprio livro dessa edição, pelo menos já tem ali no pós-fácio, já tem ali também no prefácio ucraniano um pouco da visão de George Orwell sobre, então acho que compensa adquirir essa edição porque ajuda nisso também, né? Tem várias edições de A Revolução dos Bichos, é um livro que tá saindo muito ultimamente, né? Eu tenho acompanhado, tem muitas edições, muitas editoras estão lançando novas edições. Caso você queira adquirir A Revolução dos Bichos, eu vou deixando links de compra na descrição. E também farei uma resenha melhor, falando mais profundamente sobre a história, porque realmente é um livro muito interessante, dá pra fazer muitas, né? Assim, a gente nem precisa gastar tempo pensando quem é quem, porque já fica meio explícito e no final do livro também fala ali quem é quem. Mas, assim, é muito interessante. Também fala sobre a repercussão da Revolução dos Bichos, os países que esse livro, inclusive, é proibido. Então, assim, eu acho interessante. E, bem, foi uma leitura realmente muito boa. Pretendo até me aprofundar mais agora, após lê-lo. Bem, gente, foi esse o vlog. Eu acho que nem deve ter ficado muito longo, né? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu pretendo trazer mais vlogs aqui pro canal. O próximo, acho que vocês vão gostar bastante. Comentei melhor no meu Instagram, né? Qual que vai ser o próximo. Se você não me segue, vai lá ver que eu provavelmente vou falar aí quando estiver lendo.
o livro que vai pro vlog, enfim. E bem, é isso, gente. Espero muito que tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever neste canal e me seguir lá no Instagram, beleza? Grande beijo, até a próxima!